Rádio Sul apresenta a série histórica Nossas Origens. Um recorrido desde os primórdios até o tempo dos nossos tataravós. Com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: Judeus e cristãos rumo à Ibéria. A partir da consolidação de Augusto como imperador e com o surgimento de um período em que a paz ofertada por Roma aos povos subjugados prosperou, a Pax Romana, a Ibéria, que agora já era conhecida plenamente por Espanha, foi sendo totalmente romanizada. Em primeiro lugar, pelo idioma, o latim. Além dele, somente sobreviveria o intrigante idioma basco, porém com influências e modificações, falado apenas por aqueles habitantes encravados entre os montes Pirineus e a Cordilheira Cantábrica. Com o avanço do tempo, a língua latina se dividiria, modificando-se, adaptando-se a culturas regionais e a castas sociais como o clero, as legiões e a plebe, derivando no que viria a ser o espanhol e o português, além do galego, o catalão e de outros dialetos menos utilizados. Dessa época, nasceriam cidades como León, no norte da Espanha, que levaria o nome da única legião que restou no território após a desmilitarização promovida pelo imperador Vespasiano. Légio, legião, legion, León, uma das principais cidades do norte da Ibéria. Surgiriam também povoações como Mérida, Braga e Chaves, estas duas últimas no atual Portugal. Seriam erguidas obras monumentais de engenharia, como o Farol de Hércules, na atual La Corunha, a Ponte de Alcântara, em Cáceres, as muralhas de Lugo, além do impressionante Aqueduto de Segóvia, e ainda muitos templos dedicados aos diversos deuses greco-romanos. Calçadas levariam a integração a toda a península, facilitando também a exploração de suas riquezas em minas onde milhares de homens escravizados se exauriam escavando diuturnamente ouro e prata para os romanos. Anfiteatros, termas, hipódromos, todos ficariam como testemunha de uma era. Durante os quase 5 séculos de relativa paz que viveria a Ibéria, surgiria nessa terra um filósofo como Sêneca, tutor e principal conselheiro responsável pelo êxito dos primeiros anos de governo de Nero. A própria Espanha daria 3 soberanos ao império. 2 deles, Trajano e Adriano, seriam tidos como alguns dos maiores líderes de todos os tempos daquele império. O terceiro, Teodósio, seria o último imperador a governar o mundo romano antes da divisão entre Oriente e Ocidente. Também é importante citar sobre a era dos imperadores romanos que, a partir de Augusto, todos os monarcas levariam o título de César, que tem o mesmo significado de soberano nas variantes Kaiser e Czar, e que outro legado foi o nome dado ao mês de agosto, uma homenagem que aquele grande imperador teria em nosso calendário. Agosto
Augusto, Júlio César, Júlio, juntos para sempre. Nesse meio tempo, no outro extremo do Mediterrâneo, houve um acontecimento que não teve muita repercussão no mundo romano de então, mas que viria a ser fundamental para a história futura do Ocidente, pois daria origem à difusão de uma nova religião. Ali, em princípio, prosperava o judaísmo, religião baseada na aliança de um único Deus com o povo de Israel. Seus preceitos eram alicerçados nas leis que sua divindade teria ditado a Moisés no Monte Sinai, os 12 Mandamentos. Sua história, enquanto povo, é repleta de catástrofes, como a escravização e a destruição de seu sagrado templo em Jerusalém, além do exílio na Babilônia, na invasão de Nabucodonosor em 586 antes da nossa era. Depois, Ciro o Grande, o rei dos reis persas, libertou-os do cativeiro. Porém, durante a dominação romana da região da Palestina, os judeus se revoltaram contra seus opressores e em 70 depois de Cristo, o templo foi novamente destruído. A cidade foi então saqueada pelos legionários do imperador Vespasiano e de seu filho Tito, ocorrendo um verdadeiro genocídio, como os de séculos atrás de Cartago e de Corinto. Um dos últimos eventos dessa guerra foi o cerco da fortaleza de Massada, em que quase todos os judeus se suicidaram para não serem escravizados pelos romanos. Aqueles que escaparam com vida acabaram se espalhando pelo mundo na grande diáspora, tendo muitos deles emigrado para o ocidente mediterrâneo, talvez por sua localização ser o mais distante possível do lugar onde foram massacrados, sendo que além da Ibéria só havia o oceano desconhecido. A partir de então, na história dessa península, com o surgimento posterior dos modernos Espanha e Portugal, até a expulsão dos judeus em 1492, e mesmo apesar dela, eles estariam presentes com uma influência marcante, ainda que muitas vezes continuassem a ser uma parte quase desconhecida da formação genética e cultural desses países. E foi um pouco antes do massacre perpetuado pelos romanos contra o povo de Israel que o nascimento de um judeu na Palestina mudaria o mundo ocidental para sempre. Ocorreu em uma província periférica do grande império e também não foi algo tão contundente como a resistência feroz da grande revolta judaica. Contudo, mesmo para os romanos, que sempre haviam sido politeístas, a nova religião, o cristianismo, acabaria sendo um fenômeno que os afetaria inevitavelmente. Quase sempre haviam sido tolerantes com as crenças dos povos conquistados, absorvendo historicamente seus deuses e cultos. Porém, aquela nova religião pregava a exclusividade de seu Deus, ou seja, não permitia o culto das demais divindades greco-romanas, algo impensável para os então donos do mundo mediterrâneo. Assim começou a ser fortemente combatida por diversos imperadores, como foi o caso de Nero, que inclusive atribuiu aos cristãos o famoso incêndio de Roma. Cláudio já havia expulsado os judeus de Roma anteriormente, sendo que para os Césares, judeus e cristãos deviam parecer, em princípio, somente variações do mesmo credo. Décio em 250 e Diocleciano em 303 da nossa era
Ainda tentaram expulsar o cristianismo de Roma, promovendo uma perseguição a seus seguidores. No entanto, com o passar dos anos e a mudança de imperadores, finalmente aquela nova seita seria defendida e até mesmo incentivada por outros como Constantino o Grande, fundador de Constantinopla, atual Istambul, e principalmente por Teodósio, que em 380 tornou-a a religião oficial do Império, relegando os demais cultos à ilegalidade. O imperador Juliano, décadas depois, ainda tentaria retornar aos antigos ritos greco-romanos, onde todas as divindades eram sagradas e toleradas, mas essa foi uma última resistência, a qual acabou tragicamente com sua morte em batalha em 363. Desde então, o cristianismo seria uma religião que se propagaria por toda a Europa. Sobre o judaísmo e a fé em uma religião, contam que o verdugo, ao ver o Rabino Akiba, um dos mais conhecidos mártires da história judia, perguntou-lhe por que sorria alegremente se iria ser morto, se era um bruxo e possuía o poder de não sentir dor, ao que Akiba contestou: "Não sou bruxo, nem farei alarde de não sofrer, porque isso também seria vaidade e pecado. Contudo, como queres que eu não esteja contente, se passei muitos anos repetindo: te amarei, Senhor, com toda a minha alma, por toda a minha vida. Isso de que eu amava o Senhor com toda a minha alma, não há dúvida. Porém que o amei por toda a minha vida, não podia dizer com certeza até agora, pois esta é a hora da minha morte." No próximo capítulo falaremos sobre o apogeu e o declínio definitivo do Império Romano. Até lá!